O Senhor, Ele há de ser glorificado em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Queridos, todos nós já ouvimos falar a respeito de Jó. Mas o que me chama a atenção nesta noite é o versículo que nós tomamos a leitura. Como ouvir dos meus ouvidos eu ouvi, agora te vê os meus olhos. O que será que Jó ele queria trazer para nós? O que essa mensagem ela fala aos nossos corações? Queridos, no decorrer dessa semana, Deus ele falou ao meu coração. Deus ele falou ao meu coração algo muito importante para nós. Deus disse que abaixo dos céus ninguém aqui nessa terra de fato conhece a Deus. Abaixo dos céus ninguém de fato conhece a Deus. E eu perguntei a Deus o porquê que, via de regras, ninguém conhece a Deus. Queridos, no decorrer desta semana, eu recebi um telefonema. E esse telefonema tinha um homem, não vou falar o nome dele, um homem de Deus, irmão, que estava falando comigo através do celular. E esse homem, ele estava preocupado, estava ansioso, ele estava inseguro. Esse homem relatou a mim: Pastor Francisco, eu preciso quitar uma conta. Era pela manhã mais ou menos. E ele disse: Pastor Francisco, eu preciso quitar uma conta. E essa conta ela vence amanhã. E se eu não quitar essa conta, eu vou perder a minha casa. Eu acho que era uma casa financiada pelo banco, talvez estava em atraso, não sei. Mas esse homem de Deus, ele falou a mim assim: pastor, se amanhã eu não pagar essa conta, eu vou perder a minha casa. Ele estava muito preocupado, irmão. Foi pela manhã que ele teve uma conversa comigo, e eu disse a ele assim: irmão, confia em Deus. Confia em Deus, que eu creio que na última hora Deus ele pode agir em prol dessa tua causa. Ele falou: pastor, se eu não pagar amanhã até 8 horas da manhã, eu vou perder o meu imóvel, eu vou perder a minha casa. E eu disse: irmão, a sua situação é difícil, mas confia em Deus. E eu falei para ele sobre o Salmo 125, que este Salmo ele diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam e permanecem firmes para sempre. Os que confiam no Senhor. E eu comecei a falar sobre aquele salmo. Falei que o salmista estava falando de uma confiança inabalável no Senhor. O salmista não estava falando de uma confiança rasa. O salmista não estava falando de uma confiança superficial. O salmista estava falando de uma confiança sólida, uma confiança que tem fundamento.
de uma confiança que não há dúvida a respeito. Porque a palavra confiar, irmão, vem de você se descansar em algo. Confiar é você acreditar que alguém está cuidando daquilo que você tem. E esse alguém é de total confiança sua, que nesse caso é Deus. Voltando para o homem que ligou para mim. Quando chegou, se foi de manhã que ele ligou, quando foi de tarde, ele falou: Pastor Francisco, ligou de novo. Eu tive que vender um bem precioso que eu tinha, para poder quitar a dívida. Ele não falou bem que ele tinha vendido, também não perguntei. Eu falei: amém, irmão, vai quitar a sua dívida. Queridos, esse homem foi, quitou a dívida e saiu da zona de risco de perder a sua casa. Quando foi 9 horas do outro dia, que era o dia que vencia as prestações, esse homem recebeu um pagamento de uma dívida, inclusive era a dívida que ele tinha que pagar da sua casa. E esse homem ligou para mim e falou: Pastor Francisco, são 9 horas da manhã e eu recebi aqui um pagamento que eu achava que eu não ia receber mais. E era um pagamento que era as prestações da minha casa. Querido, e eu disse: amém, irmão, dê glórias a Deus por isso. Quando eu desliguei o celular, Deus, ele falou comigo dentro do meu coração que, de fato, abaixo dos céus, ninguém aqui nessa terra conhece verdadeiramente a Deus. Porque conhecer a Deus, irmãos, é confiar acima de tudo. E a pergunta que eu tenho que falar para você nesta noite, verdadeiramente, seja sincero, seja sincera, você confia plenamente no Senhor? Fala no teu coração, você confia plenamente no Senhor? Irmãos, se nós dizermos que nós confiamos plenamente no Senhor, nós estamos sendo hipócritas, nós estamos sendo mentirosos, porque nós não confiamos plenamente no Senhor. A nossa natureza, irmão, é falha, a nossa natureza é pecaminosa. Nós ainda vivemos num corpo a qual somos levados ainda pelas nossas faculdades, mas a faculdade que mais nos leva, ou é a faculdade que mais nos movimenta, é a faculdade emocional. É essa faculdade emocional que emocionou o coração daquele homem que ligou para mim e disse: eu vou perder a minha casa. É necessário, irmãos, que aquele que se aproxima de Deus creia nele plenamente, confiantemente. E Deus falou ao meu coração que abaixo dos céus ninguém nessa terra confia plenamente nele. E é verdade, irmão. Quer uma prova disso? Basta a sua energia atrasar. Quando a nossa energia de luz atrasa, vem o talão, o segundo talão. Dificilmente a gente consegue chegar até o terceiro talão de atraso. Mas do segundo talão já vem ali escrito: olha, a partir dessa data até a data tal,
o não pagamento desta conta vai resultar no cancelamento da energia. E o seu nome ainda vai para o SPC. Queridos, quem que espera o dia de amanhã chegar? Nós somos muitos falhos nessa caminhada. Nós estamos falando, irmão, a respeito de Jó. Jó 42, versículo 5: com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Amados, capítulo 42 de Jó é o capítulo que Jó vai se humilhar para Deus. Ele vai começar a render graças e glórias e adoração a Deus. Jó, ele passa a entender a finalidade de tudo que ele está passando. Ele passa a compreender que o que ele está passando tem um propósito de Deus na vida dele. E só entende isso quem passa a conhecer verdadeiramente a Deus. Porque Jó, ele começa a dizer a Deus: com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi, mas agora me veem os meus olhos. Jó, a vida inteira de integridade, de retidão, de obediência, de sinceridade, fidelidade e muito mais, ele ouvia falar de Deus. Jó, esse tempo todo que ele vivia, ele ouvia falar de Deus, mas ele não conhecia plenamente o Deus que ele ouvia. De fato, irmãos, nós não conhecemos verdadeiramente esse Deus a qual nós ouvimos tanto falar. Nós não conhecemos tanto a Deus, que se nós conhecesse tanto a Deus, a nossa vida teria mudança. O que Jó está dizendo, meus irmãos, Jó está falando de um começo que vai levá-lo a um processo, e esse processo de adversidades tem um propósito de Deus, irmãos. Dentro dessas adversidades, dentro das lutas, dentro das labutas, das perdas, de todas as desilusões, dentro de tudo que nós enfrentamos nesta vida, existe um propósito de Deus, irmãos. Existe um propósito de Deus. Para que todo o propósito de Deus se finda ou se estabeleça, tem que ter um processo de Deus. E o processo exige em nossas vidas o começo, o meio e o fim. Ninguém chega ao propósito de Deus se não passar pelo vale. Ninguém chega ao propósito de Deus sem passar pelos desertos áridos da vida. É necessário que todo aquele que se chega a Deus creia. Creia, meu irmão. Deixa de disse-me-disse, creia que Deus é galardeador daqueles que buscam, daqueles que o conhecem em espírito e conhecem em verdade. Jó,
A vida inteira ele ouviu falar de Deus, mas ele não conhecia o Deus a quem ele ouvia falar. Jó, há muito tempo, ele tinha um relacionamento com Deus, mas não tinha tanta intimidade como depois daquele processo. Jó antes ele conhecia Deus no falar. Jó prestava sacrifícios pelos seus filhos. Jó tinha temor. Jó fazia sacrifícios pelos seus próprios filhos. Jó era temente a Deus, irmãos. O próprio Deus testificou que Jó era temente. Jó era íntegro. Jó era reto. Jó se desviava do mal. Porém, Jó estava vivendo um processo. Jó tinha todo esse currículo que para muitos se torna quase que impossível. Jó tinha esse currículo, mas Jó ainda não tinha um nível de intimidade com o próprio Deus. Jó passou a vida ouvindo falar de Deus, mas Jó nunca tinha visto Deus com seus olhos. Conhecia Deus por o ouvir falar, conhecia Deus porque alguém falou. Jó estava adquirindo experiência, mas não tinha ainda intimidade com Deus. E assim, irmão, existe muitos hoje em dia que até adquire experiência, mas ainda não adquiriu intimidade com Deus. Intimidade com Deus, irmãos, não é para qualquer um. Experiência, todos nós vamos viver com Deus, mas a intimidade com Deus não é para qualquer um. Intimidade com Deus é vida santa. Intimidade com Deus é vida regrada com a sua palavra. Intimidade com Deus é vida de oração, irmãos. Intimidade com Deus é compromisso. Intimidade com Deus é sinceridade. Intimidade com Deus é temor. Tudo isso que eu estou falando é o que gera intimidade com Deus. Porque no capítulo 42, do versículo 5, Jó chega à conclusão quando ele diz que agora meus olhos estão te vendo, meu Deus. Eu creio que Deus vai abrir olhos espirituais. Deus vai abrir olhos espirituais para aqueles que ainda não conhecem a Deus, possam vê-lo. Porque antes os meus ouvidos só ouviam. Ou seja, Jó passou a perceber e a compreender que o processo que ele viveu foi para gerar intimidade entre ele e Deus. Tem muita gente que tem experiência com Deus, mas ainda não tem intimidade com Deus. Jó, a vida inteira, ele ouviu falar de Deus, mas ele nunca tinha visto Deus, porque ele fala: o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi, mas agora te vejo com os meus olhos. Aleluias. Essa palavra fala muito com a gente, irmão, porque a gente vai perceber que os processos que Deus permite, que nós passamos, é para gerar mais intimidade com Ele. Intimidade para que você ore mais.
Intimidade para que você busque mais. Intimidade para que você ganhe mais e mais e mais de Deus. Intimidade para com Ele. Depois de todo o processo de perda que Jó passou, ele vai dizer, irmão, depois de todo o processo que ele passou, porque essas palavras ele fala no último capítulo do livro dele, o capítulo 42. Jó passou a vida inteira, 42 capítulos, é uma vida que começou na bonança, nas luxúrias, e caminhou para as desilusões, pelas perdas. Jó suportou coisas que eu e você não suportaria nessa terra. Depois de todo o processo de perda, Jó disse: hoje os meus olhos estão te vendo. Eu não sei se você entendeu essa mensagem. Deus permite o processo. Deus permite os vales. Deus permite os desertos áridos da vida. Deus permite as perdas para que você possa vê-lo com os seus olhos. Hoje eu vejo, Senhor, Jó estava falando, hoje eu compreendo o Senhor. Hoje eu sei o porquê eu passei por esse processo. Você não vai sair desse processo da mesma maneira que você entrou. Alguém diga que o processo em si gera em nós amadurecimento. De certa forma, Jó amadureceu no capítulo 42. Você vai sair mais íntimo com Deus. Você vai sair mais próximo com Deus. Você vai sair mais crente nesse processo com Deus. Tem coisas que Deus Ele só permite para termos mais intimidade com Ele. Você passou muito tempo conhecendo a Deus pelo que as pessoas diziam, e não tem como viver a vida pelo que os outros dizem. Experiências com Deus é pessoal. Eu vou repetir para você gravar. Você passou há muito tempo conhecendo Deus pelo que os outros diziam, e não tem como viver a vida com Deus pelo que os outros dizem. Processos geram mais intimidades para com Deus. Tem pessoas vivendo processos há muitos anos e só vão sair do processo quando entender que o processo é para gerar intimidade. Só vivem coisas novas com Deus quando passamos pelos vales. Só vivem coisas novas com Deus quando nós passamos pelos desertos. Só vivem coisas novas com Deus quando nós passamos pelas lutas, pelas perdas. Porque são essas adversidades que nos levam a orar. E quem ora para buscar e ter intimidade com Deus. São essas crises que nos fazem buscar mais a Deus.
São esses problemas que intensificam a nossa vida espiritual. Ninguém se torna espiritual da noite para o dia. Só em meio às guerras da vida que nós crescemos espiritualmente falando. É nas guerras da vida que você se levanta e levanta suas mãos e clama ao Senhor e profetiza. É nas guerras da vida que Deus levanta os profetas. É nos vales dos ossos secos a qual Deus levanta profeta. Deus quer construir essa intimidade com você. O problema é que damos credibilidade a outras coisas e passamos o tempo tão ocupado que passamos a não ter prioridade para buscar o Senhor. Aí nós perdemos a intimidade, irmãos. E só se achega a Deus quem tem intimidade. Só se achega a Deus quem tem intimidade. É buscar relacionamento. Quem não tem intimidade não consegue identificar os propósitos que me fazem suportar os processos. Deus no meio das nossas guerras. Talvez Deus está falando com você nessa noite. Quer viver relacionamentos com Deus através de terceiros? Nunca vai viver um relacionamento pessoal com Deus. Quem quer viver relacionamento com Deus através de terceiros? Deus está falando com pessoa bem ali. Quem quer viver relacionamento com Deus através de terceiros nunca vai viver um relacionamento interpessoal com Deus. Porque a prova disso, irmão, está escrito: Deus quer intimidade. Intimidade entre eu e Ele. Intimidade entre você e Ele. Intimidade entre nós aqui nessa igreja e Ele. Não adianta, irmão, nós passarmos uma vida inteira ouvindo falar e não conhecer o Deus. Está cheio de pessoas, irmãos, 30, 40, 50, 70 anos, 100 anos dentro da casa de Deus e ainda não conhece o Deus que tá buscando, não conhece o Deus que está servindo. Você está entendendo? Jó passou a vida inteira sem conhecer a Deus. No capítulo 42 do livro que ele conheceu a Deus. Essa história de Jó tipifica eu e você. Essa história de Jó está tipificando você nessa noite. Está na hora de você conhecer mais a Deus. Amém? Unge esse povo todinho. Unge a igreja do Senhor que vai morar no céu. Receba essa unção no nome de Jesus. Unge esse povo todinho para a glória de Deus. Vamos orar, irmãos. Quantos podem dar amém por essa palavra? Unge esse povo aí, olha. Unge todo mundo aí. Todos vão receber o óleo da unção. Seja revestido do poder e da autoridade de Deus. A irmã ali embaixo, os irmãos, unge esse povo. Amém, amém. Vamos estar orando por esta palavra. Eu creio que esta palavra falou ao seu coração nesta noite. Eu creio que esta palavra falou também ao meu coração. Deus
Eu te apresento, Senhor Deus, meu Pai, essas vidas que se fazem presentes, Senhor Deus, meu Pai, nesta noite. Eu te apresento, Senhor Deus, meu Pai, essas vidas que vão ouvir esta palavra em algum lugar. Essa palavra que alcançou, meu Pai, de alguma forma, o coração, Senhor Deus, meu Pai, desta pessoa. Ministro, meu Deus, meu Pai, a cura, a salvação, a libertação, para a glória de Teu nome. E o nome do Senhor seja glorificado. Alcança, Seu Deus, meu Pai, no nome de Jesus, como profeta de Deus. Receba essa palavra na sua vida, em nome de Jesus. Estende as suas mãos.